Bom dia, eu sou o Gabriel e vou dar um breve resumo sobre o enredo da obra. Começando pelos seus personagens, eu vou destacar, mas eu só vou citar os quatro principais, que realmente fazem a obra girar, que é o Lalino Salatiel, o nosso protagonista, a Maria Rita, a mulher do Lalino, que por que por quem que, que é quem ela ama e por quem ela sofre, o espanhol Ramiro, que é quem empresta dinheiro pro Lalino ir pro Rio de Janeiro e acaba desencadeando um conflito que dá um conflito da história. O Major Anacleto, que é quem o Lalino não tem uma grande, que é quem o Lalino tem uma grande amizade e acaba se tornando, e acaba entrando pra política por causa dele. E são esses quatro que são os principais do enredo. Em particular, a Maria, o Ramiro e o Lalino, que também é conhecido como Laio, que são os principais. Bom, deles eu vou destacar o protagonista, o Lalino. Ele é o clássico anti-herói. Preguiçoso, picareta e. Me fugiu o termo. Malandro. Ou seja, por conta da sua preguiça, ele se meteu numa enrascada no começo da obra, no começo da história. Mas por sua malandragem, ele conseguiu escapar. Isso serve tanto para deixar a gente indagado, mostrando, pô, esse cara, ele, por mais que ele se meta em confusão, ele vai escapar por ser malandro. É mais ou menos isso que o primeiro momento da história quer dizer. Ele se mete em confusão, mas a malandragem dele tira ele dessa confusão. Bom, agora o destaque para o mundo. O mundo não seria. Eu não vou destacar o ambiente, mas para os curiosos de plantão, seria o interior de Minas, onde principalmente se passa a história, e o Rio de Janeiro. Quem vai aprofundar isso realmente é o Davi Mota. Mas sim, eu vou destacar a interação dos personagens e a relação deles entre si, principalmente com o Lalino, que é o nosso protagonista, ou o vulgo Lion. Bom, o Laio e o Major, por exemplo, é uma relação de parceria política, né, que próximo do final da obra, os dois acabam se envolvendo. E por conta da sua capacidade de malandragem, ele ganha uma certa admiração do Major, sendo que até ele consegue entrar em contato com alguns políticos de grande influência fora do distrito onde eles moravam. Ou seja, graças ao Alino, o Major conseguiu um grande contato. Bom, foi o mesmo que eu entendi pela obra. Agora a relação dele com o espanhol, o Ramiro. A relação dos dois é um tanto conturbada, sendo uma relação de troca e conflito. Troca por quê? O Ramiro foi quem deu a passagem, o dinheiro pro Laio e pro Rio de Janeiro. Porém, ao mesmo tempo, o Laio deu a mão da esposa dele pro Ramiro. Ou seja, o Laio vendeu a esposa dele pro Ramiro em troca de uma passagem de gente pro Rio de Janeiro. Ou seja, o Laio conseguiu, entre aspas, realizar o sonho dele de ir pro Rio de Janeiro trocando pela esposa dele. E conflito, porque mais no fim da obra, eles dois começam a trocar esses dois começam a entrar em conflitos diretos e indiretos. Mais indiretamente. Exceto em alguns momentos, como no momento em que o Laio vai na frente da casa do espanhol e da Maria e grita "Viva o Brasil", como debochando do espanhol. Não. Mas o chefe dele queria compensações por ele, tipo, por que você fez isso? Mas o Laio deu uma ludibriada e disse, eu só disse "Viva o Brasil". Eu nunca disse "se volte pra Espanha, maldito", ou foda-se Espanha. Não, eu só disse "Viva o Brasil". Ou seja, ele disse que estava comemorando sua pátria. Ele nunca falou que ofendeu o espanhol. Mas a intenção dele foi de realmente provocar o espanhol. Bom, agora a relação que move o livro inteiro, a Maria. A relação dele com a Maria. É uma relação de amor e de desilusão amorosa. Desilusão, porque quando ela descobre que o Lai foi pro Rio de Janeiro, ela sofre muito. Os 3 primeiros meses são de puro sofrimento amoroso. Ela fica se remoendo muito. Depois do terceiro mês, que é quando ela e o espanhol já estão juntos, ela não liga muito, mas não deixou de amar ele. A paixão dela por ele continuava firme e forte.
Tanto que, no final do livro, os dois terminam juntos, com uma boa posição do Lion. Agora, sobre os dois títulos. Os dois títulos, como eu tinha citado, são um deles é o próprio título que a gente está apresentando hoje, A Volta da Maria do Pródigo, que faz referência ao conto bíblico do Novo Testamento, O Filho Pródigo, que é um filho que recebe a herança do pai mais cedo e ele vai gastar com tudo. Gasta com mulheres, com bebidas, com prazer. Quando a herança acaba, ele acaba tendo que comer com os porcos. Literalmente, para poder sobreviver. Ele volta pro pai, arrependido, e no fim, o pai depois de dar se eu não me falha a memória, um sermão nele, não um sermão tipo uns esporros, mas uma apresentação para ele do porquê que ele não devia ter feito isso, etc. Ele volta a cuidar do pastorado do pai e termina bem a história, ou seja, apesar de tudo que ele fez, ele terminou a história bem. E é exatamente é isso que a gente pode retirar do título O Marido Pródigo, porque é exatamente o que acontece com o Lalino. Ele começa a história bem, paz, vende a esposa dele, troca a esposa dele por dinheiro, como aconteceu como se ele tivesse recebido dinheiro do espanhol para poder ir para o Rio de Janeiro, gasta tudo, quando o dinheiro acaba ele volta. Não volta arrependido, mas volta, por pura saudade do campo. Ele queria voltar para a esposa dele, etc. Mas enfim, essa seria a analogia com o primeiro título. O segundo título é Traços Biográficos de Lalino Salatiel. Esse título é um tanto interessante, porque ele faz analogia a um conto medieval de mesmo nome, que chama-se Traços Biográficos. O Traços Biográficos conta a história de Pícaro, que é um anti-herói, como Lalino, porém um anti-herói que luta para sobreviver, ou seja, para ele vale tudo pela sobrevivência. Eu não li o conto, então não posso dar muito aprofundamento. O que eu posso dizer é que o Pícaro, ele é um anti-herói ele é um anti-herói para sobreviver, ou seja, a vida dele, ele é um anti-herói para poder se manter vivo. Enquanto o Lalino, não, o Lalino é um anti-herói, ele é um anti-herói só porque é assim que o autor escreveu ele, não tem grandes motivações por trás, tipo a sobrevivência. Não, ele é um anti-herói porque as suas características de malandragem, por exemplo, fazem dele um anti-herói. Bem, para falar sobre o espaço onde se passa essa história é algo bem simples, já que a grande maioria, se não todos os contos presentes no livro são localizados em pequenos vilarejos no interior de Minas Gerais. Porém, referente a outras histórias, outros contos presentes no livro, essa daqui tem um diferencial, já que no desenrolar da história o protagonista viaja para o Rio de Janeiro. Mas eu não vou me aprofundar muito, já que isso daí vai ser dito no resumo do livro. E agora, para falar sobre o tempo em que a história se passa, é importante ressaltar que no conto em si não tem nenhuma especificação sobre o tempo em que ele se passa, mas é possível identificar, de acordo com alguns fatores, de que a história se passa no início do século XX. E ela tem uma duração de aproximadamente 7 meses, onde 6 deles foram passados no Rio de Janeiro. É um conto narrado em terceira pessoa, sendo que o narrador é apenas observador, pois não participa da história. Lalino é o personagem principal. Ele é descrito como um mulato e muito esperto, que abandona a própria mulher para ir para o rio. Porém, o rio não é o que ele esperava, e aí, depois de perceber os erros que cometeu, ele volta e se torna uma pessoa mais consciente. Selmar é encarregado dos serviços e Valdemar o chefe da companhia. Maria Rita é a mulher do Lalino, que é vendida pelo marido. Ramiro é o espanhol que se interessa por Maria Rita. Major Anacleto é o chefe político do distrito, e o tio Laudônio é irmão do major. Benigno é inimigo político do major e Estevam é o capanga de respeito. Os personagens da segunda coluna são personagens secundários. O personagem principal, chamado Lalino, era um cara muito esperto que nunca chegava na hora certa para o trabalho duro na mineração de terra. Ele sempre inventava histórias justificativas para não se cansar durante o trabalho. O protagonista, já cansado de sua vida rotineira, decide ir para a capital,
Então ele chega no trabalho e pede demissão. E ao voltar para casa, ele vê um homem que tenta conquistar a Maria Rita, que era sua esposa. Então ele teve uma ideia. Ele inventou que deseja partir sem sua mulher para a capital, mas não tem dinheiro. Então o espanhol lhe dá o dinheiro que faltava e o protagonista embarca para a capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro na época. O mês se passa e Maria Rita fica arrasada, mas logo após 3 meses ela já vivia com Ramiro. Lá todos acreditavam que Lalino tinha negociado a sua própria esposa e isso era motivo de zoação com o nome dele. Já morando no Rio de Janeiro, Lalino após 6 meses começou a ficar sem dinheiro e começou a sentir saudades. Então ele decidiu voltar para casa. Já chegando no vilarejo, ninguém o respeitava mais. E então ele decide partir para casa do espanhol e ver a Ritinha. Ele exige ver a Ritinha, chegando até mesmo a ameaçar o Ramiro com uma arma. Porém, ele desistiu de falar com ela de repente. E de lá ele levou apenas o violão, já que ele viu que Ramiro cuidava bem dela. Então ele decidiu ir para Igarapé, onde ele encontrou o Oscar, que comprometeu-se a conseguir um espaço para Lalino na política com seu pai, que era o Major Anecleto. Porém, o Major não queria dar uma chance a ele, já que ele tinha vendido sua própria esposa. O tio Laudono, o irmão do Anecleto, conseguiu convencer Anecleto a favor de Lalino. Então ele pediu a Lalino para que o procurasse um dia depois. Só que o Lalino só se apresenta na quarta-feira e dá de cara com o Anecleto. O Major então tentou mandá-lo embora, mas o Lalino acabou convencendo que passou esse tempo todo fazendo um levantamento de quem seria leal a ele e de quem o trairia pelas costas. Sabia de tudo sobre os planos de Benigno para vencer Anecleto nas eleições. Então o Lalino promete a proteção de Estevão, o capanga de quem todo mundo tinha medo, e passou a servir-se como cabo eleitoral de Anecleto. Tudo estava indo bem para Lalino, até que o Ramiro o entrega para o Major. O espanhol conta que ele vinha mantendo amizade com Nico, que era filho de Benigno. Tocavam e bebiam bebidas juntos, inclusive na companhia de Estevão, seu rival. Anecleto ficou cheio de ódio, porém o Lalino convenceu ele de que tudo fazia parte dos planos para conseguir informações. Após um tempo, Lalino pediu para Oscar que ele fosse até a Ritinha e falasse com ela, sem contar que Lalino havia mandado ele. Só que ele fez o oposto do pedido. Ele inventou intrigas e tentou roubar um beijo da mulher. Só que ela o mandou embora, falando que ela amava o seu ex-marido. Mas Oscar relatou a ele que a ex-esposa tinha na verdade se apaixonado pelo Ramiro. Uma certa tarde, Ritinha foi até a fazenda aos prantos, implorando e chorando para que o Major a protegesse, já que Ramiro, enciumado, desejava matar a ela e a Lalino. Depois ele se mataria. Quando Anacleto exigiu que trouxesse Lalino, descobriu que ele estava tomando os drinks com estranhos recém-chegados em um carro. Cheio de raiva, ele acreditava que eram seus opositores. Aí ele acaba vendo que um homem chegará ao local com pessoas do governo, entre eles o secretário do interior. Então ele ficou feliz e interveio para reconciliar Lalino e a mulher dele, o que foi um sucesso, os dois se reconciliaram.